Olá, eu sou Felipe Soares e nesse vídeo você vai conhecer os principais tipos de rolos para as máquinas de transfer laser, as populares transfer giro, e também as informações que você precisa saber para comprar o rolo certo na hora que você precisar. Mas eu preciso te pedir duas coisas. A primeira é que você assista o vídeo até o final, de ponta a ponta, sem pular nenhuma etapa, para não perder nenhuma informação importante. E se você gostar desse conteúdo, eu peço que, por favor, você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos, de conteúdos importantes como esse que eu vou passar para você agora. Vamos lá para as informações então? Existem vários tipos e tamanhos de rolos para as máquinas de transfer laser. O que o pessoal costuma ficar mais preocupado é com a medida do comprimento do rolo. E aí existem rolos de 7, de 9, de 10, de 12, também existe de 15, também existe de 20 centímetros. Existem os rolos para caneta, rolo para tubete. O rolo para caneta e o rolo para tubete, eles têm um sulco, onde você vai encaixar o produto cilíndrico aqui e você vai fazer a estampa. Eles são muito legais também. Só que a gente não tem que se preocupar com o tamanho. Por muito tempo, e ainda hoje existe um pouco, o mito de que quanto maior o rolo, melhor a forma de trabalhar. Isso não é uma verdade. Porque, por exemplo, os rolos de 20 centímetros, por exemplo, nem todo mundo usa. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, com um rolo de 20 centímetros ou de 15, eu vou fazer um copo 360. E eu, por exemplo, acho mais prático fazer um copo 360 com um rolo de 9 ou com um rolo de 12 do que com um rolo de 15 ou de 20. Outra coisa importante, a gente tem que ficar atento à produtividade. Por exemplo, a gente sabe que o rolo de silicone não pode encostar diretamente sobre o acrílico, diretamente sobre o polipropileno, o PP, né? Senão vai ficar com marca de calor. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto que de repente é um pouco menor, ou até mesmo um long drink, que é um produto compridinho, mas que a estampa que o cliente quer é uma estampa de medida menor, com um rolo de 9 ou com um rolo de 12, eu faria 6 imagens por folha de papel A4, né? Folha de papel transfer laser. Com um rolo de 7 centímetros, eu consigo colocar 9 estampas em uma folha de papel transfer laser A4. Ou seja, eu vou ter 33% a mais de rendimento na minha produção. Se eu pego 500 copos, 1000 copos em tiragens maiores ou em várias tiragens que eu tenha que fazer com essa medida, o rolo de 7 vai me proporcionar uma economia que no final das contas vira lucro. Felipe, mas eu vou ter que comprar mais um rolo. Mas um rolo bem cuidado, trabalhando na temperatura certa, vai durar muito tempo. Então, a economia de papel e a produtividade que ele te dá já faz pagar um investimento que você vai fazer no rolo de 7 centímetros, por exemplo. Outra coisa que eu quero falar importante para vocês. Quando eu falo a palavra produtividade, não quer dizer trabalhar correndo. Produtividade é você conseguir trabalhar mais rápido, sem desperdiçar material, sem ficar se cansando, sem ferrar, sem estragar a sua máquina e entregando um produto bonito, um produto de qualidade para o seu cliente. Isso eu chamo de produtividade. Ficar correndo muito nem sempre quer dizer que você está tendo produtividade. Então, com o rolo de 7, por exemplo, dependendo do tamanho da estampa, você tem uma produtividade melhor e uma lucratividade também bem legal. Por muito tempo, os rolos mais utilizados eram os de 12 centímetros. Só que a gente descobriu, né, com a prática, com os novos produtos que também têm sido lançados no mercado, na minha opinião, e eu creio que largamente a maioria considera isso, o rolo de 9 centímetros é o melhor custo-benefício. Por quê? Com o rolo de 12 centímetros, eu vou falar de medidas, mas eu tenho uma outra aula onde eu vou mostrar tamanho de papel, enquadramento do papel no produto, tá? Não fica preocupado com isso agora não. Vamos se preocupar aqui com o rolo agora. Um rolo de 9 centímetros de comprimento, eu consigo colocar 6 imagens, tanto com 7 por 14,85, quanto com 9,9 por 10,5 no tamanho do papel. Um de 12 eu também consigo, mas dependendo do produto, eu vou ter sempre que alinhar a cabeça do produto, a cabeça do papel, melhor dizendo, com a boca do produto. E com o rolo de 9, eu não tenho essa dificuldade. Então, eu considero esse aqui o mais versátil e acho que é sempre importante a gente ter um rolo de 7 centímetros de comprimento para ter essa economia de papel em determinadas produções que eu fizer. Além disso, tá? Eu vou mostrar aqui no detalhe para você agora, o rolo de caneta
Ainda que a sua máquina tenha uma base para estampar canetas, o rolinho de caneta é um baita de um investimento. É o rolo mais barato que tem para comprar e ele facilita demais a produção. A gente vai colocar vídeo aula de canetas também para você. Então é muito importante ter isso. Agora, as informações que você precisa ter para comprar o rolo certo não são só de comprimento. Para você comprar o rolo certo para sua máquina, você precisa ter 3 dimensões. Uma que é um pouco menos importante e 2 que são importantíssimas. Quais são essas 3 informações? É o comprimento do rolo, o diâmetro externo do rolo e o diâmetro do furo do rolo. O comprimento é aquela que todo mundo se preocupa. E eu vou colocar no detalhe para a gente poder observar melhor essas medidas. O comprimento é importante porque eu não posso colocar um rolo maior do que a resistência da minha máquina. A grande maioria das máquinas suporta rolos até de 12 centímetros. Mas tem muita máquina mais compacta que você vai trabalhar no máximo com um rolo de 10 e está tudo bem. O importante é você escolher a medida certa. Então eu posso botar um rolo de 9, eu posso colocar um rolo de 7, eu posso colocar um rolo de canetas, porque ele vai caber embaixo da minha máquina. A outra medida importante que eu tenho que saber é essa daqui, ó. O diâmetro do rolo. Porque se ele for muito grosso, pode ser que ele encoste na resistência da máquina na hora que eu abaixar a tampa da resistência. Outra coisa para você não ficar preocupado que não tem a ver com a medida, esse rolo aqui, por exemplo, ele está com a borracha aqui irregular. Isso aqui, ó, não é problema, tá? Aqui é uma bucha de alumínio e aqui sobrou um pouco de silicone por cima. Se você arrancar isso daqui, não vai estragar. E o fato de estar assim, não tem problema. O que importa é aqui estar bem regular. E aí vem a terceira medida, que é o que nós chamamos de medida do furo. A medida do furo é importante porque ela tem que ser compatível com o eixo da sua máquina. Toda vez que falarem eixo para vocês, é essa peça aqui, essa barra, aonde eu coloco o rolo. Aqui eu tenho rolos do mesmo tamanho, 3 rolos de 12. Mas se eu for mostrar para vocês assim, cada rolo tem uma medida diferente de furo. No caso da VICM19, eu vou medir com paquímetro para a gente ilustrar a aula, mas eu já sei que aqui eu tenho um eixo de 20 milímetros. É importante você perguntar para quem te vendeu a máquina ou ter um paquímetro para tirar essa medida. Tem gente que gosta de medir aqui com a régua, mas você não vai ter uma precisão legal. O ideal é usar um paquímetro. Vamos olhar aqui, vamos esperar dar o foco. O eixo da minha máquina e de muitas máquinas no mercado é de 20 milímetros, 2 centímetros, tá vendo? Então, eu tenho que ter aqui um furo de 20 milímetros. Eu vou pegar esse daqui que é maior. Esse aqui, por exemplo, vamos botar aqui no foco agora. Esse aqui tem 24 ponto alguma coisinha aqui, é maior do que o de 20 milímetros. Ah, Felipe, então esse rolo de furo maior vai caber aqui. Ele vai entrar, mas ele vai ficar bamba. E se ele ficar sacudido no eixo, vai estragar o alumínio do rolo, vai estragar o eixo e possivelmente pode afetar até o motor da sua máquina. Então, se o eixo é de 20, você tem que colocar um rolo com furo de 20. Conforme eu tinha mostrado, aqui eu tenho 3 furos diferentes, 19.2, 24 e 20. Então você tem que medir o eixo da sua máquina para escolher o furo certo. Essa é a medida mais importante. Agora tem uma outra coisa que vocês têm que ficar atentos. Tem máquinas que, além de ter o furo da medida específica, que eu já ensinei para vocês, eles têm um chanfro aqui dentro, é uma espécie de degrau. Algumas máquinas, elas entram até uma determinada posição e travam. Por exemplo, a máquina Invicta, ela é assim, Rimac é assim, a máquina da Magic é assim. Então, você tem que dar uma conferidinha, porque tem algumas máquinas que têm esse chanfro aqui, isso é muito importante. Cuidado para você não comprar errado, porque aqui o furo pode ser maior, mas você tem que saber o furo certinho do eixo. Então, algumas máquinas
tem esse aqui. A grande maioria das máquinas é assim, é o furo direto, mas você tem que ficar atento. Resumindo, eu preciso saber, na hora de comprar o rolo certo para minha máquina, o comprimento, se é de 7, de 9, de 12, eu não tenho que me preocupar com a medida menor, eu tenho que me preocupar com a medida maior que caiba debaixo da resistência da minha máquina. Então, primeira medida, comprimento. Segunda medida, diâmetro, porque se for um rolo grosso demais, ele pode encostar na resistência, vai arranhar, vai estragar. E a terceira medida, e a mais importante de todas, é o diâmetro do furo na mesma medida do eixo, que é essa barrinha aqui onde a gente coloca o rolo. Comprimento, diâmetro externo, furo e o chanfro, que é esse degrauzinho aqui, caso a sua máquina tenha, tá bom? Tendo essas informações em mão, você vai escolher o rolo certo para sua máquina. E aí fica um conselho. É sempre legal você ter aquele rolo que você usa como padrão, é aquele que você usa sempre, mas nunca nunca descarte, melhor dizendo, a possibilidade de você ter um rolo menor para ter um aproveitamento melhor do papel. E esse daqui também é imprescindível, que é o rolinho de caneta. Dá o passo do tamanho da perna, eu sei que tudo é investimento, mas é muito importante, porque quando você faz esses investimentos, a economia de tempo e material acaba pagando a importância que você investiu no produto. Bem, essas são as informações importantes que você precisa saber sobre os tipos e tamanhos de rolos e as informações que você precisa saber para comprar o rolo certo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quer adquirir rolos de qualidade para todas as máquinas de transfer giro do mercado, eu vou deixar um link aqui embaixo. Na printcenterbrasil.com você tem todos os rolos das principais máquinas do mercado. Se não tiver, a gente pode fazer sob encomenda também para você. Tem o chat ali da loja virtual para você tirar suas dúvidas. Só não fica sem rolo para você trabalhar, porque máquina trabalhando é dinheiro no bolso. Muito obrigado, espero que esse conteúdo tenha sido bom para você e fique atento para os novos conteúdos que a gente vai mandar. Deus abençoe você, um grande abraço.